Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. Nessa edição, celebramos a trajetória inspiradora de Elis Castelo, empresária contábil e CEO da Inove Contábil Empresarial. Elis também é diretora do nosso SESCOM e coordenadora da Comissão de Marketing do CRC. Mas sobre ela, a Bela irá falar melhor daqui a pouco. Vamos aí para alguns avisos. Lembrando a entrega da DCP do segundo trimestre de 2025, demonstrativo de crédito presumido. Alguns colegas precisam entregar, eu já entreguei a minha, porque por incrível que pareça esse ano eu consegui entregar bem cedo. Ela Glória! Que sempre eu entrego no último dia, mas dessa vez eu consegui entregar ela bem rápido. Então, ela é uma obrigação acessória federal exigida para empresas que se beneficiam de crédito presumido do IPI, enquadradas no regime cumulativo do PIS e do CONFINS. Então, quem precisa entregar, fique atento que o prazo acaba amanhã, 15/8, desculpa. E o terceiro trimestre vai ser 14/11 e o quarto trimestre vai ser já em 2026, que a gente ainda não sabe como é que vai ficar essa situação desse quarto trimestre, mas por enquanto a data dele está lá fixa, 14/2. Também falar rápido da nota técnica S1.3, número 4 de 2025 do E-Social. As datas da implantação já foram confirmadas, serão dia 18, o ambiente de produção restrita, dia 29, o ambiente de produção oficial, e a partir de 1º de janeiro de 2026, novas alterações na tabela. Algumas foram alteradas agora, final de julho, início de agosto. Então tem que ficar atento na hora de você fazer os envios de algumas rubricas, prestar bem atenção que algumas foram modificadas, principalmente aquelas que estão envolvendo o e-consignado, porque havia um problema de desconto nas férias. Então arrumou-se lá uma solução. Então atente para esse detalhe. A reforma tributária também, gente, a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal de consumidor e a inclusão do IBS, CBS e do ICS já começou aí a fase de teste, então é bom que todo mundo pare alguns momentos para configurar o seu sistema, e aqueles que tiverem algum problema que procurem o suporte, cada um do seu sistema. Em outubro de 2025, o ambiente da produção já vai estar disponível e até dezembro de 2025 o preenchimento é opcional. Mas em janeiro de 2026 ele é obrigatório com validação. Então ninguém vai conseguir transmitir nota se não tiver isso configurado. Outra coisa também, a nota fiscal de serviço, NFS, que é padrão nacional agora, todo mundo sabe, e a partir de janeiro de 2026, esse padrão nacional será obrigatório. Então, já 1.463 municípios já assinaram o convênio e ainda faltam, se não me engano, 291. Mas eu não estou acreditando muito nessa conta não, porque nós temos muito mais municípios do que essa notícia aqui está dando. E cada dia, uma cidade consegue emancipar e virar município. Então, Bela, fala você. Boa tarde a todos. Gostaria de dar alguns avisos também. O e-mail da rádio, e-mail do nosso programa, Resenha Contábil, rc.resenhacontábil@gmail.com, o zap do programa 21 967 856879, o zap da rádio 21 971 591211, o Instagram @PROGR Contábil 2025 e o YouTube
rc.resenhacontábil. Bom, hoje nós temos o prazer de receber Elis Castelo. Elis Castelo, como a Dinuan já falou, também é diretora do SESCOM, né? Ela tem formação em gestão de negócios com ênfase em marketing, possui pós-graduação em contabilidade, auditoria e gestão tributária, além de especialização em sucesso do cliente. À frente da Inove, contábil, empresarial e outros empreendimentos. Ela também coordena o MBA em gestão estratégica aplicada a negócios contábeis. Mãe de 3 filhos e avó do Heitor. Não acreditava que era avó, não. Heitor ainda vai nascer, tá no forninho. Nossa. Eu não falei nada porque eu vi o avô posto, mas né, é a avó já, ué. Tá lá. Pois é. Elis concilia sua vida pessoal com uma atuação intensa nas entidades preservativas da classe contábil. Sua trajetória é marcada pela inovação do empreendedorismo e pela promoção da liderança feminina. Boa tarde, Elis. Excelente tarde. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Vamos deixar... Você não quer falar um pouquinho sobre você e depois a gente entra no assunto? Que é assim que a gente deixa nossos convidados. Porque o público precisa conhecer quem é Elis. A gente conhece, eu conheço você, sempre vai no SESCOM, quer dizer, a gente conhece, né? Porque eu digo sempre que a gente conhece as pessoas, mas assim, a superfície, né? Sim, então, sim. Muitas das vezes as pessoas não sabem vamos dizer assim, a sua capacidade, a sua expertise, e que você não caiu lá de paraquedas, e sim por muito trabalho. Então, fala um pouquinho disso e depois a gente engrena aí um papo. Vamos lá. Eu iniciei minha jornada na contabilidade, né, como empresária contábil em 2009. Me formei em 2004, trabalhava como gerente financeiro de uma empresa, e fui me convidada a retirar da empresa em 2009, em março de 2009. E aí eu fiquei pensando, né? Sabe aqueles empurrõezinhos, né? Que te jogam pra frente, sabe? E tu fica ali, de repente o mundo se abre ali, tu se enfia dentro de um buraco, mas logo, né? A gente não tem tempo de se abater. E logo vem uma solução. Eu sempre digo que todo caos antecipa uma grande virada. E esse foi um dos caos que aconteceram em minha vida. A gente acaba se acomodando num emprego CLT e tal, né? Onde você tem um salário razoável, uma posição razoável, e de repente, do nada, você perde aquilo ali. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu, na época, tinha 2 filhos. O Michel, na época, estava com 14 anos, e o Luiz Miguel estava com 2 anos. Aí eu, e agora, né? Tinha aquele salário ali, certo, todo mês ali na minha conta, vamos batalhar. Aí resolvi abrir uma empresa contábil. Meu marido me deu muito apoio, até porque ele achou que agora que eu ia ter a minha própria empresa, eu ia ter mais tempo. Coitado, né? Não sabe de nada. Ele não sabia que o segmento que você escolheu não era isso. Não sabe de nada. E nem é somente a contabilidade, né? Quando a gente resolve empreender, existe muito romantismo no empreendedorismo. O empreendedorismo, sim, é bom, né? Porque realmente ele não nos limita igual o CLT. Mas é uma montanha-russa, diversa, cheia de altos e baixos. Até hoje, eu com 16 anos de jornada, tenho ali os baixos também, mas a gente corre ali do lado à frente para alavancar, né? Então, ele me apoiou, não, vambora, vai. E eu fiquei assim, meu Deus, a faculdade não nos dá base. Ela te dá ali aquela base técnica, mas quando você vai para a prática, é um mundo completamente diferente. Mas fui lá, né? Encarei isso e na época estava surgindo o MEI. Em 2009, em junho ou julho, surgiu o MEI. Eu falei assim, bom, como que eu vou fazer meu nome? Eu já tinha escolhido o nome, né? Isso aconteceu em março de 2009. Escolhi nome,
fiz plano de negócios do Sebrae para ver, chamei 2 amigas contadoras, uma eu chamei de imediato, a segunda chegou quando eu falei que ia montar uma empresa contábil, a outra amiga já trabalhava em um escritório de contabilidade. Ela falou assim, eu quero também, quero ser sua sócia, vou entrar. Ela é minha sócia até hoje. A primeira que eu convidei já não está mais comigo, porque diversas questões, né? Porque empreender não é para todo mundo. É complicado. Nem todo mundo tem um perfil e tá tudo bem. Né? Nem todo mundo tem o perfil. A gente só conseguiu tracionar, só conseguiu tirar um salário com uns 4 anos já trabalhando. Né? Porque era tudo muito ali. E era que elas tinham um salário que era basicamente ajuda de custos para você ir de um lado e para outro, mas não tinha salário para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, tudo a gente entrava, investia, pagava o que tinha que pagar. Então foram 4 anos nesse ciclo. E foi aí, assim, que foi surgindo do zero. Comecei a panfletar em 2009 com essa questão do MEI, fiz 5.000 panfletos. Falando de MEI, comecei a distribuir em feira livre, onde eu ia com aqueles meus panfletinhos na bolsa, né? Porque hoje está muito mais fácil você falar do seu trabalho e divulgar, né? E comecei a distribuir, as pessoas começaram a me chamar, que queriam entender como é isso, MEI, tem pegadinha aí, como que o governo vai liberar a empresa sem pagar nada e tu pagar uma taxa por mês? Começou a gerar muita curiosidade das pessoas e eu me aprofundei ali no MEI. Não tinha muito conhecimento, não tinha muito recurso, foi onde eu vi uma oportunidade. Aí me aprofundei ali no MEI e comecei a conversar, abrir algumas empresas MEIs, aí vi oportunidade de empresas que não eram MEIs, e assim a gente foi fazendo ali a nossa estrutura, foi crescendo. Né? Eu conto, né, e eu me orgulho muito da minha história, e conto até um fato que não sai da minha mente. Hoje, para você abrir empresa, hoje é tudo online. Hoje tá uma maravilha, um moranguinho ao leite, né? Antigamente a gente tinha que pegar, imprimir 3 vias de processo, pegar assinatura, reconhecer firma, levar documento autenticado. Ficar de madrugada na Receita Federal. Exato, era junta comercial, Receita Federal. Nossa, era um caos, né? Abrir uma empresa. Né? Quando a gente que veio lá da época que tudo era mato, era um caos. E a busca prévia que também não saía rápido. Nossa, e ia para a prefeitura, ainda tinha prefeitura, né? Vai para a prefeitura, dá a entrada, depois volta na prefeitura para pegar, era um caos. Então, nisso tudo, a primeira empresa que eu legalizei, eu demorei 6 meses para legalizar. Porque eu errava muito, eu não sabia, não conhecia, errava a assinatura, não sei o quê. Aí fazia todo o processo, né? Tinha conseguido registrar na junta comercial, aí chegou ali na fase do DBE, da Receita Federal, para gerar o CNPJ. Nossa, esse processo desse cliente deve ter retornado umas 6 vezes, 6, 7 vezes. E toda vez tinha que reconhecer firma, autenticar documentos. E isso eu lembro, na época eu precisava de R$32, estava na fila do cartório, fui pegar a assinatura do cliente, o cartório do cliente era ali perto, né? Fui pegar a assinatura do cliente e não tinha dinheiro para pagar os reconhecimentos de firma. Eu não podia pedir para o cliente porque era erro meu. Como é que eu vou chegar para o cliente? O cliente já estava pé da vida porque já tinha uns 5, 6 meses e nada de sair empresa dele, Eu chorando na fila do cartório. Liguei pro meu esposo e a gente não tinha muitas condições, ele também não tinha verba. E olha, eu tô falando de R$32, né? Algo que você olha agora e fala assim, poxa, o que é R$32? É um lanchinho, tu para ali, tu come o lanchinho que eu fiz hoje, é isso aí, né? Então, aí ele falou, não, peraí, eu tenho aqui, eu vou conseguir transferir para você. Aí fez uma transferência, um TED, porque também não tinha Pix na época. Era DOC, né? Não era? DOC. TED. Não, DOC entrava no outro dia, eu precisava do dinheiro naquela hora. Foi TED. Aí pagava aquela taxa do TED alta que era na época. E fui eu atrás de um Itaú para sacar esse dinheiro. Consegui reconhecer, mas estava lá na fila do cartório chorando, porque eu não tinha R$32 para autenticar os documentos do cliente.
Eu não podia cobrar para o cliente isso. Eu estava perto ali do cartório, perto de tudo que era distante lá da minha casa. Se eu voltasse para casa ia perder tempo, ainda ia ter que gastar mais dinheiro com passagem, que, né, tu tá ali na escassez. Então, qualquer coisa faz diferença. Isso que você está relatando, eu falo, alguns colegas que já sentaram aí e contaram, Carlos Moraes contou a dele também, né? Foi até camelô, trabalhando em contabilidade, mas tendo que completar todo mundo, porque muita gente só vê o glamour, né? Só vê o glamour. A gente tem colegas que só falam do glamour e a gente sabe que não é assim. Então, na realidade, a gente precisa mostrar o que é, né? Pô, você conseguiu, foi lá, fez, mas passou lá o perrengue lá no início. Quando você escuta um colega comentando e eu vejo alguém dizendo, poxa, não sei o que, se não tem estrutura, para que montou, não sei o que. Todo mundo começou assim. Todo mundo, né? Todo mundo. Os grandes prédios começam de onde? De baixo. De baixo. Né? Todo mundo começa assim. Eu sempre falo que tudo vai muito do encontro de como a gente reage também ao que acontece na nossa vida. Todo mundo tem problema, né? E não adianta também eu querer me comparar, vou me comparar de Noan, vou me comparar a Bela. Não, eu tenho a minha história, cada pessoa tem a sua história. Nós temos um dos maiores empresários da TV que começou como camelô. Silvio Santos, né? E colega de profissão, né? Você Exatamente. sabe que ele era técnico contábil, como eu. Né? Quer dizer, ninguém... São poucos que conseguir já de cima, né? Só a gente não nasce herdeiro, né? Se quem não nasceu herdeiro tem que vir lá de baixo. Outro dia eu escutei uma pessoa comentando, um colega comentando assim, mas esse aí já recebeu a empresa contábil feita. Ele recebeu a empresa contábil feita, mas ele teve que fazer o caminho dele. O fato dela ter vindo como herança, já não era o passaporte que ele ia ter sucesso, que ele ia conseguir. Eu falo sucesso, não é só o sucesso de ter o dinheiro, mas o sucesso, né, pessoal dele, de conseguir fazer aquilo que ele queria fazer. Então, não basta. Não basta, entendeu? Nós tivemos o Toste, né, empresa centenária, 100 anos, e ele teve que fazer o caminho dele. Ele teve que... lógico, ele teve a sorte da avó dele ter uma cabeça aberta e aceitar ele jovem, entendeu? Não sabendo nada de nada, e ela entender as ideias dele e colocar adiante e apostar e confiar. E não era porque era neto dela, mas sim porque ela enxergou que ele teria capacidade. Então, quando eu vejo às vezes as críticas, eu fico pensando, poxa, gente, para pensar um segundo, não é assim. Tanto aquele que recebe uma herança, a continuidade, né, da contabilidade, graças a Deus continua, né, porque em alguns casos ela morre com você, porque ninguém da família quer assumir, entendeu? E a pessoa receber e continuar fazendo o trabalho. Continuar o legado ali, né? Continuar o legado, mas implantar a sua, vamos dizer assim, a sua identidade. A sua identidade, não é? Então, eu digo, não é porque o cara recebeu de herança que vamos dizer assim, é menos glorioso. Pula uma etapa. Assim, todo mundo tem a sua jornada do herói. Todo mundo na vida tem sua jornada do herói. Mesmo esse que recebeu ali a herança. Ele teve que se adaptar, teve que se, né? Só que assim, ele pulou uma etapa, né? A gente vem construindo ali, né? Desde o início ali, tijolo a tijolo, né? Pautando e tentando fazer o máximo para fazer com que o negócio se torne sustentável. E foi algo que você falou, a questão do sucesso, né? A pessoa ali, né, o sucesso não é só financeiro. Eu gosto muito de entender o que é sucesso para cada pessoa. Eu acho que o sucesso é uma decisão. É muito individual, né? O sucesso. O que é sucesso para mim pode não ser para você, Então, assim, e eu sempre quando faço o onboarding dos meus clientes, né?
Quando os clientes entram lá na empresa, a gente faz um procedimento chamado onboarding de cliente, onde a gente apresenta a empresa, apresenta como que vai ser a nossa jornada ali juntos e conscientiza o empresário que ele tem uma função muito importante também para o sucesso, para a realização do trabalho, dos resultados. Eu sempre pergunto para o empresário, o que é sucesso para você? E como que nós, como contadores, como seus contadores, agora podemos te ajudar a chegar ao sucesso? Às vezes chega o empresário e fala assim, cara, nunca parei para pensar nisso. Ou tem uns que falam assim, poxa, você me faz uma pergunta que eu constantemente eu paro e reflito sobre isso. Porque o sucesso não é só realmente financeiro, né? Sucesso é você ter sucesso para uma pessoa é fazer uma viagem, é ter mais tempo com a família, mas eu é ter acho saúde. que você já adquiriu o sucesso, pode não ter sido financeiramente, mas conseguir manter uma empresa contábil por 16 anos, então já é um sucesso. Sim, com certeza. E são 18 famílias ali que estão ali por baixo. Você tem ideia, são quase 200 pessoas que dependem da Inove. Diretamente, porque são as colaboradores. E se a gente considerar os clientes, querendo ou não, eles também dependem da Inove. Eles precisam que a Inove seja uma empresa de sucesso para poder oferecer para ele a qualidade e a estrutura que eles buscam ali, e é o que a gente entrega, né? O que a gente promete quando a gente faz esse onboarding do cliente. Eu falo para o empresário qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, para ele ver se está alinhado realmente também com o que ele quer. Porque eu acredito que a cultura é algo muito forte e é algo que tem que dar match, né? Tanto a cultura, a forma dele trabalhar, quanto a cultura da minha empresa e a forma de nós trabalharmos, para que realmente a coisa dê certo. E a contabilidade é um trabalho a 4 mãos. Não é só a responsabilidade da contabilidade em si. É responsabilidade também do empresário, de seguir as orientações que a gente passa, de nos fornecer a base que a gente precisa para conseguir fazer uma contabilização adequada, para conseguir levar para ele números que o ajudem na tomada de decisão. Então, essa conscientização que a gente sempre busca, sempre leva para o empresário, para que também a gente não fique com essa carga toda pesada só nas nossas costas e achando que a responsabilidade é toda nossa, porque não é. A missão do Resenha é essa aí. A nossa missão é levar o conhecimento e apresentar, porque muitos de nós são figuras conhecidas, mas não são conhecidas. Uhum. É superficial, né? Muitos de nós somos julgados, mas não somos conhecidos. Então, às vezes, você escuta um comentário sobre um colega ali, ou sobre outro colega ali, e aí você fica, muitas vezes você sabe que não é aquilo, mas, é igual o Dom Quixote, né? Você não pode sair guerreando que nem Dom Quixote, né? É verdade. Com os moinhos de vento, você não pode estar fazendo isso. Então, pensar e pausar. Bom, Elis aí falou um pouco da trajetória dela, que é uma trajetória que pode se considerar de sucesso, porque ela começou lá, lutou, e o melhor de tudo, ela tem a capacidade de falar exatamente o que é. Então, isso é muito bom, né? É um dos pontos. Como eu falei para vocês, apesar de conhecer Elis, eu conheço Elis, assim, de eventos, no Sescom e tudo mais. Não é um conhecimento mais íntimo, né? Mais assim. E aí, algumas coisas viram até surpresas, né? Porque você vê a pessoa de um jeito. Então, foi excelente. Foi excelente. Vê só a pontinha do iceberg, né? O que está ali por baixo, ali, submerso. Ninguém vê. E complementando o que a Dinoan falou, um dos objetivos também do Resenha Contábil é fazer com que o público saiba o que é ser contador, o que é montar uma empresa de contabilidade, o que é a gente estar dia a dia ali cuidando da empresa daquele cliente, porque muitas das vezes o próprio cliente não tem noção do nosso trabalho, né? Então, isso é um dos nossos objetivos também, né? Tanto em função dos nossos colegas, para que possam conhecer quem são
os trabalhadores da contabilidade e também para que o público em geral conheça a vida de um contador. Muito bom. Bom, antes da gente ir para algumas perguntas, vamos dar aí o intervalo. Voltamos aí para o segundo tempo e agora a gente pretende bombardear um pouquinho a Elis. Bom, vamos lá. Pergunta para você. Como você concilia a sua rotina empresarial com os compromissos nas entidades do setor contábeis, que são muito? Porque Elis, gente, se vocês não sabem, ela é responsável por cuidar de vários eventos, inclusive do Mulher Empresária, pelo SESCOM, que é um evento que dá muito trabalho. E fora outros, mas esse é um evento que ela tem uma dedicação, como dizia o Maurício, full time. Eu gosto muito de tudo que eu faço. E se eu falar para vocês que eu dou conta de tudo, eu tô mentindo. Porque a gente sim dá conta de grande parte. Mas muitas das funções, elas precisam ser divididas, ser delegadas. Eu tenho uma rede de apoio muito boa em casa, familiar, né? Meu esposo, ele me ajuda bastante. A minha equipe é uma equipe incrível, que proporciona que eu tenha tempo livre para estar aqui, por exemplo, para estar no SESCOM, para estar no CRC, para estar em eventos. Eu fui agora para uma imersão de reforma tributária, segunda e terça, estava em São Paulo. Semana retrasada, eu estava na convenção da BSSP, que eu sou coordenadora. Tava sexta, cheguei sexta, saí de lá domingo. E aí eu conto tanto com a minha rede profissional, quanto com a minha rede familiar. Há 3 semanas atrás, eu fui fazer uma imersão no G4 Educação. Foram 3 dias. Então, assim, a gente está sempre viajando para trazer coisas novas, para conseguir realmente atender as expectativas dos clientes, para melhorar o nosso negócio, para melhorar os negócios dos clientes, né? E ainda tem essa dedicação ao SESCOM, ao CRC. Que é um trabalho voluntário, que é preciso ser dito isso. É voluntário e eu faço isso com muito amor. Por quê? Porque não adianta eu ficar sentada na minha cadeira e reclamar, porque o CRC não sei o quê, porque o SESCOM não sei o quê. Não, eu quero estar ali presente para eu entender como funciona. Tanto que eu estou no SESCOM há 6 anos, como diretora. Eu já era associada do SESCOM antes, eu sou associada do SESCOM desde 2013... 2013, que eu participei do PQNC, Programa de Qualidade Contábil, que era um programa que tinha. E de lá para cá, eu me tornei associada e há 6 anos eu componho a diretoria do SESCOM. E o CRC foi desde 2021 que eu entrei também no CRC, fazendo parte de comissões. Eu via colegas falando, reclamando, né? Que as pessoas só sabem ficar sentadas, né? E reclamar. Não, eu fui ver como é que funciona. Eu não posso reclamar de uma coisa que eu não conheço. Eu, pelo menos, tenho essa mentalidade. Como que eu vou reclamar de algo que eu não sei como funciona? Então, vamos lá, vamos nos aproximar, vamos ver como é. E realmente, tanto o SESCOM quanto o CRC se dedicam, sim, trabalham. Só que existem algumas limitações. E precisa também, igual o que eu falei com vocês sobre o cliente, né? Um trabalho a 4 mãos. No SESCOM, no CRC, também é um trabalho a 4 mãos. É a diretoria, a equipe que tem lá dentro trabalhando e são os profissionais que também precisam engajar, precisam entender, precisam fazer parte para ver o que é isso tudo. Então, sobre como conciliar a rotina, facilita, porque eu gosto demais do que eu faço, né? E facilita porque eu tenho uma rede de apoio profissional e familiar muito especial e que me ajuda muito. Quer fazer pergunta, Bela? Bom, vamos lá. Na sua visão, qual o modelo de trabalho melhor que favorece a produtividade? Presencial, remoto ou híbrido? Eu odeio home office. Gente, por que as meninas lá da empresa sabem disso? Eu tenho funcionária home office.
Tenho funcionária híbrida, porque também a gente tem que entender ali. Tem que ser flexível. Exato. Não é porque eu odeio o home office que eu vou falar, não, tem que vir todo mundo, tá 8 horas aqui, né? Mas tem uma explicação por você odiar home office? Eu gosto de gente. Gosto de estar cercada por pessoas. E acho que a comunicação flui muito melhor quando você está presente, né? Eu tenho, como eu falei, tenho funcionários. Tenho uma funcionária que mora em Iguaba. Ela é 100% home office. Entrega muito bem. Tenho algumas funcionárias que são híbridos. Trabalham 2 dias em home office e 3 dias na empresa. E tem uma agora, inclusive, que ontem a gente ofereceu a ela o home office uma vez na semana. Porque são funcionários eu sou da Ilha do Governador. A maioria mora ali, perto, nas redondezas. Mas essas que fazem, inclusive, home office, moram fora da ilha. Então a gente entende que isso é um benefício para o funcionário. Mas nem todo funcionário está pronto. Nem todo funcionário vai te entregar. Então, por isso que a gente não libera isso para todo mundo. E vai ter funcionário que vai achar, poxa, fulano faz, ciclano não faz. Isso é uma decisão nossa. Se a gente vê que a pessoa tem perfil, a gente oferece isso como um bônus para aquele funcionário. Não tem nada na legislação que proíba a gente a fazer isso. A gente faz um ajuste lá no contrato de trabalho dele, dizendo que a partir de agora o contrato dele vai ser híbrido, onde ele fica um dia de home office, aí ou escolhe um dia, ou fica na sexta, ou fica no sábado, que são dias de trânsito mais fortes, por exemplo, né? Ou as meninas que trabalham, que terça e quinta ficam de home office, enfim. Isso é um acordo entre a gente ali. Mas não que o home office não seja produtivo, né? Tem perfis e perfis. Tem perfis que super se encaixam com o home office e produzem muito mais no home office do que presencial. E tem perfis que não vão engajar ali no presencial. Então a gente já consegue. Quando a gente lidera um time, né, a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ter essa sensibilidade, entender o perfil dos seus colaboradores para ver, não, esse aqui o home office vai funcionar, esse aqui o home office não vai funcionar. E ainda tem aquela questão assim, eu acho que vai funcionar, chega na hora, você faz, você testou por um período e não funcionou. Então também tem que chamar eles, não deu certo o home office, vamos voltar aqui para o dia a dia. Então assim, sobre produtividade presencial, híbrido, home office, vai muito do perfil do colaborador, tá? E eu não gosto, porque aquilo que eu falei, eu gosto de gente. Ter um monte de gente do meu lado, em frente, falar, ô fulano, vem cá, não sei o que, vamos falar não sei o que, vamos almoçar. A gente se perde. No home office não tem isso. Né? Então, eu adoro o trabalho presencial. Você faz parte do time do Toste. O Doninho Filho gosta do home office, ele achou ótimo. Ele não quer mais sair do home office. Mas eu acho que ela, num ponto, ela tem muito razão. Porque você tem que ter aquele contato físico com a pessoa para conhecer a pessoa. Tanto ela te conhecer, o colaborador te conhecer, quanto você conhecer o colaborador. Por isso que eu gosto mais do híbrido. Porque no híbrido você tem os dois mundos. Une os dois, né? Dá uma chance para o funcionário respirar, porque como você falou, muitas das vezes ele vai perder muito tempo em deslocamento e chega numa irritação, tanto em casa quanto no trabalho. A irritação, ela permanece, né? Então, ele sai de casa com bom humor, mas aí enfrenta tudo aquilo, chega no trabalho... Exato. No estresse total. E quando sai do trabalho, vai para casa, chega em casa também já soltando marimbondos, como dizia minha avó. Porque às vezes pegar 1 hora de trânsito, 1h30, 2 horas de trânsito, né? Perde na qualidade de vida. Mas eu vejo que vai ter uma tendência no futuro, né? Que ou vai ser o híbrido ou vai ser o home office. Eu enxergo que vai acontecer uma tendência. Eu lá no escritório estou bem dividida. Eu tenho um funcionário que é totalmente remoto e funciona muito bem, é responsável pela parte do departamento pessoal, porque depois de anos trabalhando comigo, ele era CLT, ele virou professor, ele fez matemática, ele era administração
Ele entrou praticamente quando meu caçula estava saindo lá da DDS. Aí aprendeu o que tinha que aprender mesmo, que tinha que aprender naquele momento, porque o estudo permanece direto, né? Ele continua sendo capacitado. E ele ficou remoto, direto. Tem uma que é um híbrido indo uma vez aos sábados, então ela vai praticamente mais remoto. Eu falo que ela é híbrida porque ela vai uma vez porque ela precisa de papel. Ela não, o negócio dela não é a gente, não. Ela é bem mais nova do que a gente, Elis. Ela, não sei se ela está nos ouvindo, a Nalva, mas o negócio dela, ela tem que pegar no papel. E ela é nova, ela não é. Ela sabe, ela ainda tem aquela. Também fez pós-graduação, MBA, eu falo com ela, poxa, mas ainda precisa, ela precisa ver o documento. E tem os outros dois, os outros três, que estão híbridos, entendeu? Então é assim, a minha equipe é bem pequena, a minha equipe já chegou a 12, hoje a minha equipe é 6, comigo. Entendi. Entendeu? É bem pequena. Então, assim, eu me dou bem no home office. Eu vou te falar por quê. Eu gosto de falar com as pessoas, gosto de conversar, de trocar ideia. Mas adoro trabalhar... Focada ali, né? Sem distrações. Sem distração, assim. Não é que se você me ligar vai me interromper, se eu escutar uma música vai me interromper. Mas eu gosto do trabalho em home office. Acho que é porque, devido não só à pandemia, mas também problemas com a minha mãe passou por aquele processo do Alzheimer, aquela coisa toda, eu tinha que ficar muito em casa, né? Ia pro trabalho, voltava, então ficava muito em casa. Então, para mim, eu me adaptei, eu consigo trabalhar, eu consigo separar entre ele e outra coisa que eu falo. Se a pessoa quer trabalhar remota, ela tem que se preparar para trabalhar. Ela não pode levantar da cama de pijama e ir. Não, ela toma o banho dela, coloca uma roupa e vai trabalhar. Porque senão ela não consegue trabalhar. Isso tudo faz parte. A nossa mente, né? A nossa Como mente. É que ela então, é poderosa. Você tem que fazer isso. Bom, voltando aí, o que te motivou para você, além, lógico, na parte contábil, mas para sua atuação na área de marketing? E como essa estratégia tem impactado os seus negócios? Então, hoje eu tenho uma empresa de marketing também. Né? Eu sempre gostei muito de marketing, sempre gostei de rede social. O meu primeiro cliente veio do Orkut, sabe? Em maio de 2009, eu tinha um Orkut, fiz um Orkut para Inove, comecei a divulgar. Aí esse rapaz lá de Copacabana viu lá, achou interessante, mandou uma mensagem lá, a gente conversou, fechei meu primeiro negócio, meu primeiro cliente pelo Orkut. Sempre achei interessante divulgações, né? E faz parte. E aí eu trouxe isso para o meu negócio, trouxe isso para a minha vida. Eu sempre cuidei das minhas redes sociais. Hoje a gente tem uma equipe, né? Mas antes de chegar ao ponto de ter uma equipe, eu que cuidava dessa área. E fiz uma das pós-graduações que eu fiz, tinha extensão em marketing. Foi onde eu tive o primeiro contato ali e gostei bastante. Aquela questão, quem não aparece, não vende. Né? Nem mais quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não vende. Então, o marketing ele tem muito a ver com o impacto do negócio, porque você precisa vender no seu negócio. Você precisa vender, você precisa ter uma boa lucratividade, né? Que aí é onde entra a parte contábil ali, ajudando na precificação, né? Ajudando na redução tributária, para que a gente consiga ter uma boa lucratividade, e vem o marketing ali para te ajudar a vender. Para você vender, escalar, vender e conseguir ter uma boa lucratividade e não se iludir pelo faturamento, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô vendendo horrores. Quantos clientes a gente não tem que vende pra caramba e fica igual ratinho de laboratório rodando ali, né, atrás do rabo e nunca consegue sair do vermelho, porque assim, não precifica errado. Não adianta tu vender e vender muito, mas vender a um preço errado. Então, assim, são duas paixões. A parte contábil, mais essa parte gerencial. Eu gosto muito da parte gerencial da contabilidade. Eu não sou de ficar ali
fechando o balanço, fechando não sei o quê. Eu nem pego essa parte operacional hoje. Quer dizer, a sua expertise não é a parte operacional, e sim o planejamento, a Gestão, estratégias, né? A minha sócia, ela é diretora operacional, eu sou diretora estratégica. E aí eu cuido da minha empresa, eu cuido da parte de relacionamento, cuido do comercial, cuido da parte financeira e administrativa, e ela cuida ali de toda a parte operacional, né? Então, assim, eu nunca fui essa contadora ali de ficar na operação. Nunca fui. Sempre fui realmente do marketing. Eu acho que eu sou mais marqueteira do que contadora. Vamos dizer assim, é uma nova visão. Mas isso também porque eles têm uma boa rede. Não só uma boa rede no trabalho, com as pessoas que estão ali junto com você no trabalho, como também em casa, que é importante. Porque se você não tiver essa boa rede, você não consegue. Você não consegue. Às vezes a gente escuta as pessoas falando, olha, você tem que sair do operacional, mas nem sempre é possível. É verdade. Então, outro dia, eu também participei de uma imersão, e uma das coisas que eu falei lá para minha mestre lá, da contabilidade do agro, que eu agora estou nessa especialização. Legal. Eu falei para ela, ela é jovem, assim, como você, ela é jovem. Ela é muito, Fernanda é muito jovem. Então, ela estava falando que eu tinha feito lá várias pessoas, ela tinha pedido para escrever, ela disse assim, Dina, você escreveu lá uma coisa, eu tenho que concordar com você. Realmente, há situações, não se pode pegar e dizer assim, você não pode estar no operacional. Não é isso. Você tem, no seu caso, o seu olho está no operacional e você tem que ter o olho voltado para agregar novas coisas, né? Novos conhecimentos, novos trabalhos, enfim. Ir com a sua mão, ou com o seu braço, um pouco mais distante. Sim. E realmente, eu tinha comentado isso com um palestrante, ele ficou aborrecido comigo, já uns 2 anos atrás, ficou aborrecido comigo. Que eu falei para ele, que eu não concordava, eu dizia para ele, o operacional é importante, amigo. Agora, tem situações que quando você tem uma boa rede, não adianta, às vezes a pessoa tem muitos funcionários, ok? Tem muitos funcionários, Sim. mas essa rede não é boa, não funciona. Exato. Acontece muito. A gente Não conhece amigos, colegas. Isso. A minha rede é pequena. Eu precisei fazer uma imersão. Fiquei 4 dias em São Paulo, né? Não, 3 dias direto. Foram 30 horas, eles mais 30 horas de imersão. Não tinha aquele negócio de fornecedor, você entrava 9 horas da manhã, saía 7 e pouco da noite, direto. Assim, lógico, almoço, aquela coisa toda, intervalo. Então, por quê? Eu podia ficar lá e me dedicar porque eu sabia que alguém ia atender se tivesse algum incêndio. E minha equipe é pequena. Mas você sabe que às vezes tem casos, os colegas ficam desesperados porque saíram para tentar alavancar alguma coisa e aí esbarram que não tem uma boa rede. Ainda bem que você tem uma boa rede e que muitos colegas têm, mas outros, como você mesmo falou, a gente sabe, não tem. Não tem. Mas isso é muito, eu vejo que isso é muito da liderança também, né? Da liderança, das pessoas que você coloca dentro da sua empresa. Eu digo, a cultura, o que é cultura? É como a empresa funciona sem o chefe estar ali. Isso que é cultura. Como é que essas pessoas que não conseguem se desligar, o tratamento, a organização. Isso é muito importante, né? A gente costuma querer agarrar tudo pra gente. Pegar tudo, botar tudo aqui, ó, embaixo dos braços aqui, igual a galinha e seus pintinhos. Não, a gente precisa ter liberdade de ter paz. E para isso, você precisa ter pessoas treinadas e pessoas adequadas, pessoas que estão ali vestindo a camisa junto com você. Nesses 16 anos, eu vou te falar que tem uns 5 anos que eu tenho uma equipe boa que eu consigo fazer isso. Porque, por exemplo, quando deu a pandemia, eu mandei 4 pessoas embora. Não mandei por situações ruins da empresa financeira, não. Mandei porque as pessoas se mostraram quem elas eram na pandemia.
né? No momento que a gente mais precisava ali, elas, sei lá, surtaram. E aí queriam fazer, na época eu tinha 12 funcionários. Essas 4 estavam ali meio que fazendo um inferninho ali com as outras e tal, né? Porque o que aconteceu? Na pandemia, com toda essa incerteza, a gente de imediato já ficou de home office, porque a empresa já estava preparada para home office. Eu já tinha domínio web, tudo, o servidor já estava na nuvem. Então, assim, dia 18 de março já estavam todas em home office, né? Na sexta-feira, quando foi decretado lá. A gente já conseguiu botar em home office. Mas aí logo assim, no primeiro dia de abril, eu fiz uma reunião com as meninas, fiz setor a setor. Chamei o DP, conversei com o DP, chamei o fiscal, conversei com o fiscal, chamei o contábil. E aí, falei com elas que ia dar uma segurada no benefício da alimentação. Eu não sabia como é que ia ficar, mas que o salário está garantido, o plano de saúde está garantido, eu não ia mandar ninguém embora. Só queria que elas tivessem paciência, que eu ia segurar, não ia pagar a alimentação, né? Passagem elas já não iam receber porque estavam em casa, e não ia pagar a alimentação porque eu não sabia como é que ia ficar. Então, por conta disso, essas 4 se rebelaram. Eu fico pensando assim, meu Deus, não estão vendo a situação do país, um monte de gente mandando embora, um monte de empresa colocando os funcionários, suspendendo o contrato, reduzindo carga horária. Eu só pedi para segurar ali o benefício que custava R$600 por mês, porque eu não sabia como é que ia ficar. Teve uma colaboradora que chegou para mim e falou assim, eu não tenho culpa se você não sabe administrar a sua empresa, se você não tem caixa. Olha o que a colaboradora falou, sabe? E com isso ela foi minando outros colaboradores. Aí eu fui mandando embora. Abril foi uma, em maio foi outra, em junho foi outra, em julho foi outra, em agosto a gente voltou de novo pro presencial. E a gente achando que a pandemia, todo mundo achando, são 15 dias, vão ser 15 dias. Só que já chegou abril, eu já chamei elas para essa conversa, para você ver a transparência. Já chamei elas para essa conversa. Falei, gente, eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, né? A maioria dos clientes tive que reduzir o honorário, muitos clientes ficaram sem pagar. Foi um caos a pandemia, né? Vocês sabem disso, Sim. né? E aí uma das formas que eu vi para não atrasar plano de saúde, não atrasar salário e manter todo mundo foi essa. Só que elas não colaboraram. Eu fui mandando embora. E aí a gente foi contratando, foi recontratando, enfim. Hoje eu tenho uma equipe muito boa, né? Como eu falei, são 18 com 16 colaboradores e eu e minha sócia. Então, assim, todo mundo veste muito bem a camisa. Mas por que isso? A gente mudou muita coisa também na nossa cultura, na nossa liderança. Nós fomos nos adaptando. Eu sempre falo, a empresa ali é um time, não é uma família. É um time que precisa entregar resultado, precisa vencer campeonato. Quando a gente fala, minha empresa é uma família, a gente fica muito fraternal, né? Muito maternal, passa a mão na cabeça sobre os erros. A gente não pode admitir erros, né? São 18 famílias dependendo daquilo ali. Às vezes um erro de uma pessoa é fatal. Então a gente não pode admitir erro quando a gente é líder. A gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa visão. A gente vai ser desumano por conta disso? Não. A gente está sendo sensato, né? Nós não podemos usar somente a emoção. Eu sei que é difícil. Tem pessoas que você acha assim, poxa, como é que eu vou mandar essa pessoa embora? Mas são decisões. Liderar é tomar decisões que às vezes não são tão fáceis também. Então, é essa cultura, né, de você poder sair, largar sua empresa para estar numa imersão, para que sua empresa cuide de tudo, é porque a sua cultura é forte. Porque as pessoas que estão ali vestem a camisa e são comprometidas. Porque se você não conseguir construir isso, você não vai conseguir sair do operacional. Isso aí. Bom, a gente daqui a pouco tem que encerrar. Mas, como você tem uma forte ligação com o nosso SESCOM, eu peço que você fale um pouco da importância de se associar, né? A gente sabe da importância. E a gente sempre pede para falar um pouquinho e convidar, né? Um canal aí aberto para convidar aos colegas que escutaram a sua história, que viram a sua transformação, né, dentro da contabilidade, para
convidar, né, para que eles façam. A Bela foi diretora do Sindiconte anos. Nós estávamos conversando, ela falou. Sim, é importantíssimo a gente estar associado ao SESCOM, que é um sindicato que realmente ele está ali proposto a fazer, a trazer transformação e a fazer diferença, né? Tem fóruns, né? Agora mesmo teve o fórum tributário, da reforma tributária, onde trouxe conhecimento, né? E é um lugar que... Estávamos lá. Né? Então, e é um lugar que você pode levar seus colaboradores para agregar ali, para trazer conhecimento. E você, quando você faz parte ali, tem os programas como o PROAGE, que é programas para empresários. O SESCOM é um lugar para que você não se sinta mais só. Porque empreender não precisa ser solitário. E graças a Deus, a contabilidade tem profissionais muito bons e generosos, sabe? Eu aprendi isso em 2017, né? Que até então eu ficava só dentro da minha empresa, né? Morrinhando ali, sem crescimento e chorando. Ai, porque o cliente não quer pagar direito, o cliente diz que o serviço é caro. Então, em 2017, quando eu comecei a frequentar eventos, eu comecei a estar mais presente no SESCOM, por exemplo, foi quando eu descobri que, poxa, eu estava sozinha à toa, de bobeira, porque eu não preciso estar sozinha. Então, ali é um lugar seguro para você conversar, para você ter trocas, né? Quantas vezes Dinoan, volta e meia, tem novidade, joga lá no grupo lá pra gente, né, Dinoan? Joga lá no grupo e aí tem aqueles debates ricos de coisas do nosso dia a dia, essa troca do nosso dia a dia, sem contar a parte de capacitação que tem lá no SESCOM. Sim. Então é importantíssimo, você que é profissional da área contábil, faça parte do SESCOM, para de reclamar de sindicato, de CRC, participe, seja presente, tem muita coisa a ser oferecida para você, tem muita coisa ali que vai fazer você levar o seu negócio a outro nível, é só você querer. Na verdade, eu digo o seguinte, se doe para poder receber. Né? Exato, é servir para ser servido, servir né? para ser servido. Né? Exato. Essa que é a verdade. Né? É o que nós estamos nos propondo a fazer. Bela, entrega a nossa lembrancinha aí pra Elise. Ai, que chique! Porque contador que é contador, apesar que ela é do marketing, sabe? Mas contador que é contador toma café. Eu não tomo café. Então toma chá. Mas eu tomo chá. Porque Foi quem? Ah, não. Acho que foi o Jaldo. O Jaldo falou, vou tomar café e vou tomar chá. Vou tomar chá na minha caneca da Resenha Contábil. Obrigada. Bom, agora eu só vou pedir para você se despedir, porque infelizmente o nosso tempo, pouquíssimo, acabou. Tudo que é bom dura pouco, né? Bom, quero agradecer a vocês aí pelo convite, né? Como eu falei, é uma honra estar aqui com vocês, né? 2 mulheres admiráveis, tá? Muito obrigada. Eu tô aqui à disposição, se quiserem me chamar outra vez eu venho. Com certeza. E aí, eu quero deixar um recado para os profissionais da área contábil, né? Não desista dos seus sonhos. Se faz seus olhos brilharem, se joga. Faz o que tem que fazer e ninguém vai fazer por você. É você com você. Você vai encontrar, assim, pessoas que vão andar ao seu lado, mas você, que tem que puxar o bonde aí. Você que tem que, né? Correr atrás. E sim, a contabilidade é uma profissão incrível, tem muita possibilidade. A contabilidade vai acabar. Balela. Tem muita possibilidade se você se preparar para todas as opções, como eu falei. Eu sou uma contadora, não sou da parte operacional, da parte chata, né? Sabe? Que elas gostam, né? Não sou dessa parte. Eu sou da parte ali de gestão, de inovação, de criação, de novos negócios. E eu amo falar sobre isso. Eu amo o empreendedorismo. A próxima vez que eles vier, o programa vai falar dessa expertise dela, dessa coisa. Hoje, realmente, o programa é voltado para isso, para que as pessoas conheçam os colegas de trabalho e vejam a luta que cada um trava, né? Isso que é o importante. Bom, gente, a gente está encerrando hoje o Resenha. Ficou aquele gostinho de quero mais, né?
apesar de que a gente tem um convidado que antes de acabar ele já tinha falado assim, eu volto, tem que voltar. É muito engraçado, né? Ele falou logo, não dá para falar nesse tempo, você sabe, Mansur, né? Mansur falou logo, não dá para falar com esse tempo, eu tenho que voltar. Então, agradeço, gratidão por você ter vindo participar do nosso resenha e que volte. E com mais novidade, que você escreva outro livro, viu? Com certeza. Já tô escrevendo um sobre liderança. Que bom. Quando você quiser, venha lançar, porque aí a gente já vai trazer a Simone para o lançamento do dela. Legal. Entendeu? Então, aí você vem também para o lançamento do seu livro. Tá ótimo. E a Elisângela tá aí, trazendo a jovialidade para a nossa área contábil. Obrigada pela jovialidade. Vai, Bela. Bom, eu queria me despedir de todos, boa tarde a todos, dizer que o nosso e-mail é rc.resenhacontábil@gmail.com, o nosso zap, o zap do programa é 21 967 856879, o da rádio é 21 971 591211, o Instagram é @PROGR Contábil 2025, e o nosso YouTube, rc.r.c Resenha Contábil. Nós precisamos de like, precisamos de sugestões, precisamos que vocês nos digam quem vocês querem que nós trazemos para o programa, tá? E, por favor, gente, vamos estudar a reforma tributária, que daqui a pouco ela está batendo na porta, tá? Ela já está na porta, só falta entrar de vez. Então, vamos estudar, gente, tá bom? Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, beijo, sucesso.